assim, extremamente, mas ele veio aqui de coração, com toda a vibração, com toda a força. E com vocês, eu quero convidar agora, com muita vibração, uma salva de palmas, o professor Arnaldo! Fala, galera, beleza? Beleza, agora, com muita honra e com muita alegria, nós queremos convidar para prestigiar esse palco, essa plateia, tanto online quanto presencial, o professor Fernando Pessana! Internacional, né? Colorado, né? Todo mundo colorado, não? Quem é colorado? Desporto nacional ou internacional que eu vivo a exaltar. Não tocou todo meu. Não tocou todo meu. A briga é grande, Mas Galera, a gente com tá vocês pra se aqui, divertir. esses dois mestres, olha, suguem toda a informação deles, que eles estão aqui para ajudar vocês. Valeu! Valeu, moleque. Galera, boa tarde. Boa tarde, galera. Show de bola. Obrigado por vocês terem Esse vindo boa aqui. tarde foi o pessoal do Inter. Pessoal do Grêmio, boa tarde! Olha aí, tá vendo só? Não gostei, não. Galera do Inter, boa tarde. 0-0, né? Galera do Brasil, boa tarde, pessoal! Galera que tá assistindo a gente de todos os cantos do mundo. Onde é que tá a câmera ali? Pronto. Galera do Brasil que tá assistindo a gente de todos os cantos do mundo. Muito obrigado por vocês estarem aqui desde as 9 horas até às 18 horas. A gente vai fechar bonito. E amanhã tem mais, beleza? Vários nomes aí consagrados. Professor Andrezan, professor Willer Lira, professor Noslen Borges, Sidney Martins, Fabrício Dutra, Cris Orzil, uma galera que vai se apresentar aqui José pra vocês. Jorge, falou José Jorge? José Jorge. José Jorge, tá aí, José ó. Jorge. Ele ia ficar puto com Galera, você. a última aula, quem faltar amanhã, aí... Vai se arrepender. Perdido, vai se arrepender. Vai se arrepender. Que a última aula de amanhã é coisa linda, coisa linda. Beleza? Pessoal, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Já passou o almoço, né? Já acabou o sono? Então tá todo mundo bem. Maravilha. E aí, Arnaldo, vamos começar? Cara, vamos. Assunto fácil hoje, né? Porra, eu sempre digo para os meus alunos que falar de verbo, entendeu? É falar da própria criação da língua portuguesa ou das línguas, né? Até mesmo na visão religiosa, no princípio era o verbo. Era o verbo. Bom, gente, a gente vai falar de um assunto que é problemático para todo candidato. Porque a gente que na escola aprende verbo através da decoreba. Muita gente, o cara vai para a faculdade, sai da faculdade, até professor, muitas vezes, está dando aula, a gente percebe que o cara está dando aula de verbo e incentivando o aluno a decorar. E quando cai questão de verbo na prova, normalmente é a questão mais debatida, é a questão que o aluno apresenta mais dificuldade. E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, 2 tópicos, pelo menos os meus 2 tópicos, são tópicos que vêm aparecendo muito nas provas. Um deles, a questão das vozes verbais. Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas e o CESP, de maneira discreta também, gostam muito de cobrar isso, vozes verbais. Então, olha a primeira questão do material que você tem no seu caderno, por favor. Vozes verbais, por favor. Quando se fala de voz verbal, candidato normalmente lembra de 2 vozes, a voz ativa e a voz passiva. Não é isso aí? Voz ativa, é utilizada quando você percebe que dentro da oração o sujeito é o termo agente, é aquele que pratica a ação. Tudo bem? A voz passiva ocorre quando a frase apresenta um sujeito paciente, quando ele sofre ação. A voz passiva, a voz reflexiva, a voz recíproca, que são as 3 vozes verbais derivadas da voz ativa, são pouco cobradas em concursos de maneira geral. Quando eles cobram vozes verbais, eles querem que o candidato seja capaz de perceber o que é voz ativa e o que é voz passiva. Falei para você, voz ativa, sujeito pratica ação. Voz passiva, o sujeito sofre ação. Ele é chamado de paciente, ok? E a voz passiva pode ser classificada de 2 maneiras. A voz passiva verbal, também chamada de analítica, e a voz passiva sintética, também chamada de voz pronominal.
A voz reflexiva, voz verbal em que o sujeito pratica a ação e sofre de si próprio a mesma ação. Voz recíproca é aquela em que o sujeito pratica a ação e sofre a ação de um outro agente. A gente até estava conversando agora há pouco e desmistificar uma ideia de que na voz recíproca o verbo tem que aparecer sempre no plural. Isso é um dos mitos gramaticais que nós temos que combater, até porque a Fundação Carlos Chagas trabalha muito isso. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero mexer aqui. Deixa eu ver se tem como apagar aqui direto. Tem, direto. Deixa aí. Eu não lembro mais, cara. Estou apertando tudo aqui. Uma hora vai funcionar. No computador? Alguém pode nos ajudar? Borracha. Acho que é isso aqui. Ó. Tem como dar uma porrada só aqui? Não, vai apagar tudo. Era o que eu estava fazendo, porra. Meia hora depois. Fica está aparecendo o pessoal marcando cartão resposta. JJ que dá aula de como marcar o cartão resposta. Está terminando, galera. Quantos minutos faltam? Tempo. Já foi. Já foi? Estou curtindo isso, peraí. Ok. Vamos trabalhar um pouquinho, eu gosto de escrever? Vamos lá. Quando se fala de voz ativa... Isso. É? Ok. Quando eu falo de voz ativa, estou falando que o sujeito pratica a ação. Ok? Então, vou colocar uma frase básica aqui para a gente poder entender esse contexto. Olha lá. O menino lavou o carro. O menino lavou o carro. Olha para essa frase, por favor, para mim. Vamos fazer uma análise sintática dela? Repara bem. Seu professor de língua portuguesa, com certeza, quando trabalha vozes verbais, ele preliminarmente trabalha também análise sintática. A gente sempre deve começar a analisar uma oração pelo seu verbo. Ajuda aqui. O menino lavou o carro. Cadê o verbo dessa frase? Só você que vai passar no concurso. Fala para mim. Quem é? Lavou. O verbo lavar, não é isso aí? Repara, e lavar é verbo, porque no contexto da frase, é uma palavra que está indicando uma ação. Tudo bem? Verbo é a palavra que vai indicar ação, estado ou fenômeno. Nesse caso aqui, lavar é o verbo, indica a ação. Repara bem, quando o verbo indica a ação, o sujeito vai aparecer na frase ou praticando a ação, ou então sofrendo a ação. O sujeito pode ser agente ou então paciente. O mais comum em prova, em cerca de 90% das frases, o sujeito aparece praticando a ação. Então, olha para cá e diz para mim, o menino lavou o carro. Quem praticou a ação de lavar? O menino praticou a ação, ele é o praticante. Todo mundo compreendeu? Ele é o praticante. Este praticante apresenta uma preposição antes dele? Não. Então, quando o praticante pratica a ação, claro, e ele não está preposicionado, ele exerce a função de sujeito. Sujeito é aquele que pratica a ação e não está preposicionado. Você já deve ter estudado isso. O sujeito não pode ser um termo preposicionado. Tudo bem? Nunca esqueça esse detalhe. Volta lá. O menino é o sujeito, lavou é o verbo. Quando eu digo assim para você, o menino lavou, este verbo tem uma necessidade de um complemento? Qual o complemento? Qual é a pergunta que você faz ao verbo quando eu digo, o menino lavou? Lavou o quê? A resposta para essa pergunta? Cadê a resposta? O carro. Quando eu faço uma pergunta ao verbo, eu tenho duas possibilidades de resposta. Um complemento verbal, nesse caso, objeto direto ou objeto indireto, ou um complemento circunstancial, que nós chamamos de adjunto adverbial. Tudo bem? Eu pergunto a você, quando eu digo assim, o menino lavou o quê? A resposta é o que é? O carro é um complemento verbal ou um complemento circunstancial? Complemento verbal. Repara que esse complemento verbal aqui, tá? Que a gente vai chamar de objeto, não apresenta preposição na pergunta. Você percebeu isso? Lavou o quê? Na pergunta tem preposição? Então, olha o que eu vou dizer a você. Quando você fizer uma pergunta ao verbo, e nesta pergunta não houver preposição,
o complemento é chamado de objeto direto. Se você fizer uma pergunta ao verbo, ok? E na pergunta aparecer uma preposição, o complemento é um objeto indireto. O carro é a resposta. Na pergunta feita ao verbo, tem preposição? Fala comigo. Não, tem objeto direto. Isso faz, olha o que eu vou dizer a você, a partir do momento em que na frase eu encontro um objeto direto, é o objeto direto que vai determinar que o verbo lavar é um verbo transitivo direto. Todo mundo compreendeu? Então aqui começa o entendimento sobre vozes verbais. A voz ativa é a voz primitiva. É dela que nasce a voz passiva, a voz reflexiva e a voz recíproca. Tudo bem? E um detalhe importante, você só pode colocar na voz passiva as frases formadas por verbo transitivo direto. Nunca esqueça isso. Tudo bem? Só se pode transformar em voz passiva a oração formada por verbo transitivo direto, como eu acabei de colocar aqui no exemplo. O menino lavou o carro. O menino é o sujeito e repara, o menino lavou, ele não está praticando ação? Quando o sujeito pratica ação, eu tenho voz, não escutei, ativa. Agora, a partir da voz ativa, eu vou construir a voz passiva. Como eu disse a você, a voz passiva, a reflexiva e a recíproca são derivadas da voz ativa. Então, Arnaldo, o que é a voz passiva? Voz passiva é a voz verbal em que o sujeito sofre a ação, em que o sujeito aparece com função paciente. Até aqui está tudo bem? Como é que se constrói? Você vai pegar o objeto direto da voz ativa, olha o nosso exemplo aí, não é? O carro. O menino lavou o carro é o objeto direto. Na passagem da voz ativa para passiva, o objeto direto da voz ativa será transposto na frase como sujeito. Então, o menino lavou o carro. Eu pego o carro, que é o objeto direto, e inicio a frase. Vai ficar o quê? O carro. Agora, nós vamos precisar, tá, construir, tá, um sintagma verbal. Caso a voz passiva seja analítica, ou seja, uma voz passiva verbal, você tem que acrescentar o verbo ser ou o verbo estar. Olha para mim. Só existe voz passiva com os auxiliares ser e estar. E é incrível como em prova de concurso, eles só utilizam o verbo ser na frase, sempre. Vocês estão me compreendendo? Então olha para cá. Voz passiva. O carro, como é que fica? Vou colocar o verbo ser. Foi. Na voz ativa, o verbo principal não é o verbo lavar? Na voz passiva, o verbo principal tem que aparecer sempre no particípio. Terminação ad ou ido. E se ele tiver uma segunda forma, particípio irregular, não é que a gente não tem forma, é irregular porque não tem uma forma padrão, você pode usá-la também. Mas olha lá, o carro foi o quê? Lavado. Agora, o menino da voz ativa, que era o sujeito, se ele existir, passa para a voz passiva, sendo o chamado agente da passiva. Ou seja, o carro foi lavado pelo menino. Show, galerinha, obrigado. Olha só, repara bem. Arnaldo, por que o carro foi lavado pelo menino é voz passiva? Como eu disse a você, na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Não foi o que eu falei? Olha para a frase então. O carro foi lavado pelo menino. Quem é o verbo dessa frase? Não escutei. Foi lavado. Essa forma verbal tem nome. Como é que a gente chama essa forma verbal? Locução verbal. Também pode ser chamada de perífrase verbal. Repete para mim, qual é o primeiro nome? Gente, está horrível. Como é que é? Locução verbal. Outro nome? Perífrase verbal. E ainda há uma terceira denominação, chamada expressão perifrásica. São 3 nomenclaturas que o concurseiro tem que conhecer, porque às vezes a questão se torna complexa somente pela maneira como o elaborador construiu a questão, o enunciado dela. Então observa, foi lavado, verbo, foi lavado, chamado de locução verbal, perífrase verbal ou expressão perifrásica. Estamos juntos? Fala comigo. O Brasil está tentando conhecer vocês também. É importante que vocês participem. Volta para cá. Na locução verbal, o primeiro verbo, o verbo ser flexionado, é chamado de verbo auxiliar. Você com certeza já ouviu falar disso.
E o verbo principal, que veio na forma nominal particípio, lavado, é chamado de verbo principal. Então você vai lembrar sempre disso. O último verbo da locução verbal, chamado de verbo principal, é que carrega o valor semântico de verbo. Trata-se do verbo lavar. Eu pergunto a vocês, lavar indica ação, estado ou fenômeno? Ação. Se o verbo indica ação, lembra sempre isso. Quando o verbo indica ação, o sujeito será ou o cara que pratica a ação, ou o cara que sofre a ação. Todo mundo compreendeu? Se o sujeito pratica a ação, eu tenho voz ativa. Se ele sofrer ação, eu tenho voz passiva. Vamos voltar para a frase. Lavar não é uma ação? Quem praticou a ação de lavar? O menino. Então, olha a minha frase. O carro foi lavado pelo menino. O menino é o... Não. É o praticante da ação. Tudo bem? Primeiro vamos tentar assim. Quem praticou a ação de lavar não foi o menino? Quem pratica a ação é o praticante. Esquece um pouquinho a agida passiva. Quem pratica a ação é o quê? Quem praticou a ação de lavar? O menino. Ele é o quê? Este praticante pode ser sujeito? Sim ou não? Por que não? Porque ele está preposicionado. Guarda isso para você. Se o termo vem preposicionado, ele não pode exercer a função de sujeito. Então, na minha frase, o carro foi lavado pelo menino, o menino é o termo praticante, ele é o agente, mas ele não pode exercer a função de sujeito. Estamos juntos? Fala comigo. Beleza. Arnaldo, peraí. Então quer dizer que existe um praticante na frase? Sim. E ele não pode ser sujeito? É. Então quem é o sujeito? Quando a frase apresentar um praticante da ação, e este praticante da ação não puder ser o sujeito passa a ser o cara que sofre a ação, o paciente. Então eu pergunto a você, a minha frase, o carro foi lavado pelo menino, quem praticou a ação de lavar? O menino pode ser sujeito? Ele é agente? Quando o agente não puder ser sujeito, quem passa a ser o sujeito? O paci? Tá horrível. O paci o quê? Muito bem. Quem é o paciente? Então, nesse caso, o carro é o... Pergunta a você, na minha frase, o carro foi lavado pelo menino, o sujeito é agente ou paciente? Paciente. Quando o sujeito for paciente, eu tenho voz passiva. Até aqui tudo bem? Só que a voz passiva nem sempre ocorrerá na forma verbal. Não é só voz passiva verbal, ok? Ela também pode ser pronominal, também chamada de voz passiva sintética. Já ouviram falar nisso? Muito bem. A voz passiva sintética vai ocorrer quando a sua oração for formada por dois tipos de verbo, mais a palavra ser. Eu terei voz passiva analítica ou verbal, esta que eu acabei de apresentar para você, e eu posso ter também a voz passiva sintética. Deixa eu tirar daqui isso aqui rapidinho, deixa eu construir ela aqui em cima. Olha só. Para eu ter a voz passiva sintética, eu vou precisar de dois tipos de verbo. Vou colocar aqui, ó, voz passiva sintética. Ela vai ocorrer com um verbo transitivo direto, mais a palavra ser, por isso ela é chamada de voz passiva sintética ou pronominal, ou então com um verbo transitivo direto e indireto, mais a palavra ser. Essas são as fórmulas da voz passiva sintética. A voz passiva analítica, está aqui embaixo, é aquela que é formada com locução verbal. Voz passiva sintética, eu preciso que o verbo seja transitivo direto, ou que ele seja bitransitivo, mais a palavra ser. Exemplos, Arnaldo, olha para cá. Se eu digo assim para você, ó, aluga-se uma sala. Olha a minha frase. Aluga-se uma sala. Eu vou analisar. Sempre se começa a análise pelo verbo. Cadê o verbo? Fala comigo. É o verbo alugar. Cadê o verbo? Por que você disse que alugar é verbo? Porque dentro da frase, ele é o termo que está indicando uma ação. Lembra, verbo é a palavra que indica o quê? Ação, estado ou fenômeno. Nessa frase, qual é a palavra que está indicando ação? Então, alugar é o verbo. Todo mundo compreendeu? Bom, alugar é verbo. Arnaldo, quando eu digo assim, ó, aluga-se, fica uma dúvida? Fica. Esse verbo está pedindo complemento? Lembra, existem dois tipos de complemento, o complemento verbal e o complemento
Com relação ao verbo. Quando o verbo pede um complemento, existem dois possíveis complementos para o verbo. O complemento verbal e o complemento circunstancial, que nós chamamos de adjunto adverbial. Todo mundo na boa? Volta para cá. Minha frase, aluga-se. Fica a dúvida? Que dúvida? O quê? Cadê a resposta? Uma sala é um complemento verbal ou circunstancial? Verbal. Ele é um objeto. Tudo bem? Para eu saber que tipo de objeto, eu sempre olho para a pergunta. Qual foi a pergunta que você fez ao verbo quando eu digo aluga-se? O quê? Na pergunta que você fez tem preposição? Não. Teu objeto é direto. Logo eu tenho um verbo transitivo direto. Observa a frase. Aluga-se uma sala. O verbo é transitivo direto e está ligado à palavra se. Eu tenho aí uma voz passiva sintética. Arnaldo, ok. Na voz passiva, o sujeito tem que sofrer ação. Não foi isso que eu disse? Aqui, em aluga-se uma sala, cadê o sujeito? Pois muito bem, presta atenção. Você se lembra que eu disse a você que na voz passiva, o objeto direto da voz ativa se torna sujeito? Sim ou não? Então você vai sempre se lembrar disso. Na voz passiva, o cara que exerce função de objeto direto passa a ser sujeito da oração. Quem é o sujeito aqui? Uma sala. Se você quiser comprovar isso, você pode pegar essa frase da voz passiva sintética e transformá-la numa voz passiva analítica, que ficaria assim, ó, uma sala é alugada, porque o verbo alugar está no presente do indicativo. Todo mundo sacou? Um segundo exemplo, olha lá, se eu digo assim para você, ó, doam-se casacos a pessoas carentes. Minha nova frase. Eu vou analisar. Por onde começa a minha análise? Pelo verbo. Cadê o verbo? Doar é verbo por quê, senhores? Indicação. Quando o verbo indicação, ele só pode ser ou um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Ele pode ser verbo de ligação? Não, porque verbo de ligação não indica ação, indica o estado. Não é isso aí? Volta para cá. Vou fazer as perguntas ao verbo. Quando eu digo assim, ó, doam-se, fica a dúvida? Que dúvida? O quê e a quem? Primeira pergunta, doam-se o quê? Tem resposta? Cadê? Casacos é um advérbio ou é um objeto? Se é um objeto, se obriga o verbo a ser transitivo. Não é isso? Se eu achar um objeto, o verbo tem que ser transitivo. Olha para a pergunta que você fez. Doce o quê? Tem preposição nessa pergunta? Então o objeto é direto. Lembra que a gente fez uma segunda pergunta? Doce, qual é a segunda pergunta? A quem? A resposta para essa pergunta? Quem? Pessoas carentes. Pessoas carentes é advérbio ou é objeto? É outro objeto. Eu pergunto a você, na pergunta que eu fiz tem preposição? O objeto é? Isso faz do meu verbo transitivo ser um verbo transitivo direto e indireto. Se você tem um verbo bitransitivo conectado à palavra ser, você tem voz passiva sintética, também chamada de pronominal. Todo mundo entendeu? Uma pergunta que cai na prova. A frase é essa: doam-se casacos a pessoas carentes. Qual a função sintática da palavra casacos? Vamos lá, fala comigo, qual é? De jeito nenhum. Casacos funciona como? Sujeito, porque na voz passiva, o termo que outrora foi chamado de objeto direto, na verdade é o sujeito da oração. Então, casacos não é objeto direto, ele é o sujeito. Coloca na voz passiva analítica, como é que ficariam? Casacos são doados a pessoas carentes. Todo mundo entendeu? Então, retoma. Eu apresentei você a voz ativa, apresentei você a voz passiva, que pode ser analítica ou sintética. Até aqui está tudo bem? Além das duas, eu tenho a voz passiva reflexiva. É aquela em que o sujeito pratica a ação em si próprio. Ele pratica a ação e sofre a ação de si próprio. Quando eu digo assim para você, a garota se cortou. Cadê o verbo? Cortou, cortar. Por que cortar é verbo?
Quem praticou essa ação? Quem pratica a ação é o praticante. Quem pratica a ação é o... Quem praticou a ação de cortar? A garota é o praticante. Ela pode ser sujeito? Por quê? Não está preposicionado. Então, a garota é o sujeito. Agora, olha lá, a garota cortou-se. Ela cortou quem? A si mesma. Não é verdade? Quando você encontrar a palavra ser na frase e você puder trocar por a si mesmo, eu tenho uma voz reflexiva. Vocês estão compreendendo? Este ser é o chamado objeto direto reflexivo. Percebeu que o sujeito está praticando a ação e sofrendo a ação de si próprio? Sim ou não? Quando o sujeito pratica a ação e sofre a ação de si próprio, eu tenho voz reflexiva. Todo mundo tranquilo? E a última voz verbal é a voz recíproca. É a voz verbal em que o sujeito pratica a ação em alguém e sofre desse alguém a mesma ação. Então, quando eu digo assim, o casal se beijou. Tudo bem? Você percebe que o caso está falando de duas pessoas, pelo menos? Sim ou não? Aí, repara bem. Se eu disse que o casal se beijou, é porque um beijou o outro e o outro beijou de volta. Vocês entenderam a questão? O que a gente está dando de exemplo aqui, o que eu estou dando exemplo para vocês, é para quebrar o mito de que na voz recíproca o verbo tem que estar sempre no plural. Porque o exemplo normal que a gente encontra, inclusive em gramáticas, é, por exemplo, os carros se chocaram. As pessoas estão muito mais acostumadas com essa ideia. Foi? Aí, bom, quem foi? Olha, os carros se chocaram. O carro praticou o choque no outro e o outro praticou o choque de volta no carro. Não é isso aí? É a ideia que se cria normalmente na voz recíproca. Uma vez apresentada essa ideia, olha o que eu vou dizer a você agora, que mata cerca de 80% das questões. Sempre que eles procurarem na questão que você identifique qual é a voz passiva, repara, existem dois tipos de voz passiva, não é isso aí? A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, você vai procurar o sintagma verbal, que tem que ser formado pelo verbo auxiliar ser ou estar, mais verbo principal no particípio. Se a forma verbal que você está estudando não tem essa construção, olha aí, vou repetir, verbo auxiliar ser ou estar, verbo principal no particípio, você não tem voz passiva. Vocês entenderam a questão? Sim. Então, vamos olhar para a questão. Vamos olhar a questão aí, por favor. É a questão de número 1. Vamos ver se você me entendeu. É uma questão da Fundação Carlos Chagas, que diz assim: houve correta transposição de uma frase do texto para a voz passiva no seguinte caso. Bom, então, primeiro critério, eu só vou poder transpor para a voz passiva frases em que eu tenha verbo transitivo direto. Se o verbo da voz ativa não for transitivo direto, eu não posso fazer a transposição para a voz passiva. Vocês entenderam? Por quê? Porque na voz passiva, o objeto direto se transforma em quê? Em sujeito. Tudo bem? Vamos voltar, vamos olhar a questão então. Na letra A está escrito assim, ó. Eu não sei se... Deixa eu se corrigir no teu. Tá certo. Está na mesma ordem? Tá na mesma ordem. Então vamos lá. Tenho vivido em jornal a vida toda. Repara bem. Tenho vivido em jornal, a locução verbal aí, ó. Tenho vivido, perceberam? Isso pode ser voz passiva? Pode? Não. Porque na voz passiva, o verbo auxiliar tem que ser que verbos? Ser ou estar. São eles os verbos auxiliares aí? Não. Então não pode ser voz passiva. Vocês entenderam? Vamos lá. Letra B. Letra B. Há quem diga que é um traço mórbido. Aí ele colocou a transposição. Olha, terá havido alguém que disse ser um traço mórbido. A forma verbal aí é terá havido. Pode ser voz passiva? Por que não? Porque o auxiliar não é o verbo ser e nem o estar. Compreenderam? Então não é voz passiva. Vamos para a letra C. Diz assim, ó. Escapa ao lixo do cotidiano. Olha a transposição que ele colocou. Tem escapado ao lixo do cotidiano. Cadê o verbo aí?
tem escapado. Pode ser voz passiva? Porque o auxiliar não é nem o verbo ser e nem o verbo... Vocês estão me acompanhando? Eu quero mais vibração então, porra. Vamos lá. Letra D. Olha aí. Já esqueceu o fato de ontem? Perdão. A foto de ontem? Obrigado. Ele colocou, a foto de ontem já foi esquecida. Cadê o sintagma verbal? Foi esquecida. Repara, por favor. Verbo auxiliar, quem é? Que é o verbo ser. Olha o verbo principal, está no particípio? Eu tenho voz passiva. Vocês entenderam isso? Resposta da questão, letra... Mas vamos dar uma olhadinha na letra E. Olha só. Esquecer é um mecanismo confortável. Observa, por favor, que na voz ativa, o verbo principal é o verbo ser. E o verbo ser é verbo que indica o quê? É verbo de ligação, indica estado. Eu não tenho voz passiva e de oração em que o verbo não seja transitivo direto. Então, já se elimina a questão por aí. Não é verdade? Resposta da questão, letra D de dado. Todo mundo tranquilo? Então, eu vou passar a bola para o meu parceiro aqui. Vamos lá. Galera, primeiramente, assim, é um grande prazer a gente estar aqui no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, é a terceira MELP, um projeto que começou mais ou menos assim por acidente, porque o Grupo do Bigode foi montado para reunir professores de língua portuguesa de vários estados do Brasil no WhatsApp, para a gente poder trocar nude. Não, para a gente... para a gente poder... Não significa dizer que não rola, né? Abafado. Para a gente poder falar sobre língua portuguesa, discutir coisas relacionadas à língua portuguesa, que é o que a gente gosta de fazer, é a nossa paixão. E aí, um belo dia, discutindo e tal, poxa, já pensou se a gente pudesse reunir essa galera? Já pensou? Gente de vários estados, norte, nordeste, regiões diferentes do Brasil, sul, sudeste. Eu vou puxar a sardinha para mim. Na verdade, eu e o Pestana nos encontramos em Fortaleza. Isso. E ele foi convidado para fazer um aulão lá. E o diretor do curso ligou para mim e falou assim, Arnaldo, a gente convidou um professor do Rio de Janeiro para fazer um aulão aqui. E tem algum problema para você? Eu falei, não. E ele ficou preocupado, como seria a minha reação pela estada do Pestana lá em Fortaleza. Eu estou em casa, um sábado à noite, aí ele liga para mim. Fala, cara. Aí, porra, cara, eu estou aqui esqueci até o nome da barraca. Estou na barraca aqui com o Pestana, tá de bobeira? Eu falei, vou já aí. E aí ficou um clima, como é que o Arnaldo ia receber o Pestana? Porra, chegamos lá, beleza, tudo bom. E a gente se isolou da galera e ficou conversando. E nessa nossa conversa... Amor à primeira vista, né, mestre? A Juliana está assistindo isso. É verdade. E a gente conversando, falando disso, do intercâmbio, eu sou do Rio, e a gente começou a bater papo, porra, por que há tanta dificuldade de um professor aceitar o outro? Dentro da nossa área existe muito ciúme, muita vaidade. E a gente pensou, porra, por que a gente não pode? Ele falou, por que a gente não podia tentar reunir professores de todas as regiões brasileiras, ok? De maneira que nós pudéssemos fazer uma troca, troca no sentido legal. Linguístico. Né? Exatamente. E naquela noite, nós tivemos a primeira pincelada do Grupo do Bigode. Não tinha nem nome ainda. Ok? Naquela noite, nós ficamos até 3 da manhã, mais ou menos, conversando ainda, não foi? Sim. E o Grupo do Bigode nasceu ali, no bate-papo informal, quando todo mundo preocupado se a gente ia se entender ou não. E hoje, olha a Melp aí. Não, continuamos, desculpa. Não, mas é exatamente isso. E a partir disso, cara, a gente fez a primeira MELP no Rio de Janeiro, a segunda MELP em Fortaleza, que é a área dele. Ele é professor exclusivo do curso Prime. Tem um pessoal aqui de Fortaleza representando, gente que veio de longe para assistir, muita gente online. E isso aqui é um sonho para a gente, né? A gente poder compartilhar conhecimento. A partir da terceira MELP, a gente pensou, vou fazer um evento beneficente para ajudar pessoas carentes. Essa frase que ele colocou não foi gratuita, obviamente, vocês colaboraram para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de conforto. E a gente não está ganhando dinheiro nenhum. Todo mundo saiu de suas regiões de graça, pagando passagem, hospedagem, não tem dinheiro envolvido. É uma parada, assim, gratuita e por paixão mesmo. Então,
Muito obrigado por vocês estarem aqui, galera do online também. De verdade. Vamos lá, galera? Vamos nessa? Chega de melodrama, questão número 2, Fundação Carlos Chagas. Diz assim, considerada a norma padrão é o que a gente também vulgarmente chama de norma culta, ou o português correto, né? Aquele que você aprende dentro de sala de aula para poder, na hora H, acertar a questão. A norma padrão são aquelas regrinhas gramaticais. Ambas as palavras destacadas estão corretamente empregadas na seguinte frase. A questão número 2 é uma questão que trabalha verbo, afinal de contas. A gente ficou responsável por essa parte, trabalhar em cima de verbos, mas traz também duas palavrinhas aí que não tem a ver com verbo. Mas, basicamente, a questão toda é sobre isso. E, especificamente, conjugação verbal. Todas as questões deste material, todas, sem exceção, foram muito bem pensadas para que você entendesse o perfil da Fundação Carlos Chagas e a pincelada em cima da FAURGS, que é uma banca local, não é isso? Beleza. Então, se você vai fazer algum concurso em cima da banca FCC, este material é o resumo da ópera. Por exemplo, quando a gente pega a gramática, 1000 páginas, não é isso? 1000 páginas de teoria, aquela coisa densa, dá até uma tristeza, porque é muita coisa para estudar. Aí imagina você, vem para o aulão, e tem gente que fala, né? Aulão não serve para nada, só para galera se promover e tal. Negativo, galera, negativo. Aqui é aquele filé que a gente dá para vocês. Como assim? Por exemplo, dentro de verbo. Eu demorei 1 mês para escrever o capítulo de verbo. 1 mês. Eu trabalhava, sei lá, acordava 8 horas da manhã, parava de escrever meia-noite. 120 páginas. Só sobre verbo. 1 mês. Tensão pura. Porque tem muita divergência também, é um inferno. Mas, aí você pensa assim, pô, Pestana, eu tenho que estudar tudo de verbo para me dar bem na FCC? Ou para o CESP? Ou para a FAURGS? Etc e tal? Não! Você tem que saber aquilo que cai na sua prova. Então, por exemplo, a primeira questão, o Arnaldo trabalhou o quê? Transposição de voz verbal. Isso é algo que cai com muita frequência na FCC. A segunda questão é uma questão de conjugação verbal. Ou seja, a gente vai trabalhar aqueles verbos mais comuns que caem em conjugação verbal. O engraçado é que, tipo assim, na escola, a professora passa uma lista de verbos, não é isso? Para a gente poder conjugar. Ela mesma, quando não quer dar aula, o que ela faz? Ela tira 1 hora e fica lá desenhando, né, a conjugação verbal. Mas aquilo ali é importante e a gente não dá valor. Quando nós somos crianças, né, não queremos saber de conjugar verbo, a gente quer brincar. Eu mesmo não conjugava. Eu fui aprender verbo depois de adulto, quando eu pegava a gramática e ficava conjugando. Então, as pessoas que têm dificuldade ainda em conjugação verbal é porque não teve uma formação legal, ou a formação que foi legal não foi aproveitada, e aí, quando adulto, o cara, tem que correr atrás do prejuízo. Quem aqui se identifica com esse relato? Eu me identifico muito. Eu tive que, para dar aula, estudar, como você estuda para fazer uma prova. Então, conjugação verbal é um assunto muito, muito importante. Quer ver um exemplo? É a gente pegar o verbo entreter. As crianças se entretinham no parque. As crianças se entretinham no parque. Certo ou errado? Pensa, entreter é derivado de que verbo? Do verbo ter. Então, eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhais, e o vós quase ninguém usa, né? No sul a galera usa o vós, com a conjugação bonitinha? Não usa, né? Engraçado. Pois é, a gente tem um mito, né, de que no sul a galera usa o vós e tal, mas é caô essa parada, não é? Pois é. Eles tinham. Aí põe o entre antes. Eu entre tinha, tu entre, e por aí vai, é só colocar o entre antes. Então basta saber a conjugação do verbo ter para você saber a conjugação do verbo entreter. Então, as crianças se entretinham no parque, certo ou errado? Vamos lá. Eles tinham, elas tinham, as crianças se entretinham. Então, tá certo? Aí, na prova, olha o que o cara faz, de sacanagem. Ele tira o NH e põe assim, as crianças se entretiam. Só que, você lendo rápido, no meio de uma frase longa, de repente você não percebe esse detalhe. E o som,
Às vezes você quer ir pelo som, já reparou isso? Você não sabe a conjugação e você lê. Aí você fala, as crianças se entretinham. Se entretinham é parecido, né? E aí errou a questão, por causa de uma bobeira. Então, galera, conjugação verbal é muito importante. Aí você pensa assim, pô, Pestana, mas eu tenho que saber a conjugação de todos os verbos? Não. Pô, mas e aí? Se o cara quiser trabalhar um verbo sinistro na prova, vai errar a questão de conjugação verbal. Eu vou errar, todo mundo vai errar. Bechara vai errar. Porque são mais de 11 mil verbos na língua portuguesa. Você tem como saber a conjugação de todos eles? Só se você dedicasse a sua vida a isso, e mais nada. Mas você tem português, informática, raciocínio lógico, não é isso? Direito administrativo, direito constitucional, direito penal, não sei o quê. É um inferno, a vida de concurseiro não é fácil, a gente entende isso. Então, o aulão, esse evento do Grupo do Bigode, é para dar o filé para você. Então, prepare-se para o filé neste momento. 11 mil verbos, vamos reduzir para 10 verbos? Ficou mais fácil agora, não ficou? Porra, o sonho, né? Já pensou se caíssem só 10 verbos? Já pensou não, são eles que caem. Quer anotar? Anota aí. Se você pegar, por exemplo, esses sites de questões de concursos, e você colocar lá a parte de conjugação verbal, você pode ter certeza, ao fim de todas as questões, você vai ter lá mais de 90% das questões, sem sombra de dúvidas, em cima desses verbos. Beleza? Ou destes verbos, 2 pontos. Anota aí. Ser, ir, ter, vir, ver, por, requerer, precaver, haver, reaver. Correndo por fora, como quem não quer nada, você põe assim, verbos terminados em ear, verbos terminados em ear, barra, iar. Beleza? Esses são os correndo por fora. Verbos terminados em... EAR e AR. Isso, EAR e AR. Verbos terminados em EAR, barra, IAR. Tranquilo? Então facilitou, né? 11 mil para 10. E tem esses correndo por fora. 90% das questões de conjugação verbal estão em cima desses verbos. Agora eu quero que você faça o seguinte. De propósito, eu coloquei 4 aí, um do lado do outro, que foram os verbos ter, vir, ver e pôr. Não foi isso? Então você vai sublinhar esses 4, vai colocar assim uma caixa, assim, vai destacar esses 4, colocar um asterisco e não um asterístico, não é isso? Não, é asterístico, é asterisco. Sabia disso? Aster, estrela, isco, sufixo diminutivo erudito, asterisco. Para que serve isso? Nada, só para acertar a questão. Mas põe aí, asterisco, aí põe assim embaixo, o asterisco e anote. E os seus derivados. E os seus derivados. Você destacou o quê? Ter, não é isso? Vir, ver e pôr, não foi? Aí colocou asterisco e anotou aí. O que você anotou? E os seus derivados. Vamos pensar aí no derivado do verbo ter. Entreter é um derivado, não é? Me dá outro. Deter, me dá outro. Conter, me dá outro. Como? Manter? Combater, não. Ah, mas termina em ter. Mas não é derivado do verbo ter. Obter, manter e por aí vai. Agora vamos ver o verbo vir. Verbo vir tem vários. Vamos começar pela letra A. Advir. Beleza? Convir. O que mais? Provir. Olha, o provir, ele tem uma... Ah, não, o provir é lindo. Esquece. Tem o prover que é complicado. O provir, o que mais? Intervir. Esse aí, o intervir, cai muito em prova. Muito. Porque a gente fala como? O advogado interviu na discussão. Mas o intervir é derivado do verbo vir. Então, conjuga o verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele? Então, ele inter... Beleza?
Tranquilo? Então, os seus derivados são muito importantes. Vamos pegar o verbo ver. Me dá aí derivados do verbo ver. Prever, antever, o que mais? Rever, não é isso? E por aí vai. Pessoal, muito cuidado com o verbo ver. Eu já vou falar logo de cara. O verbo ver, anota aí, sério, de coração. Porque esse verbo é um verbo que a gente, na fala do dia a dia, na própria escrita, a gente não usa a norma padrão. É muito difícil a gente usar. Tudo bem, a gente aprende e fica treinando na fala. Mas quando você percebe que ninguém fala daquele jeito, de acordo com a norma padrão, você acaba não falando também e não escrevendo. Então põe assim sobre o verbo ver, logo de cara. Cuidado com o futuro do subjuntivo. Cuidado com o futuro do subjuntivo. O verbo ver. Cuidado com o futuro do subjuntivo. Beleza? Esse verbo aí é complicado. E o último, qual foi o verbo? Pôr. O verbo pôr tem vários derivados. Apor, compor, contrapor, interpor, propor, pospor, sobrepor, sobpor, sei lá, e vários outros. Beleza? Opor e vários outros. Ele também é preocupante. Esses 4, olha só, a gente estava em que... Quantos verbos existem na língua portuguesa? Cerca de 11 mil verbos. Baixamos para quanto? 10. E agora eu pedi para você destacar quanto? 4. Ajudou? Beleza. Aí você pensa assim, pô, Pestana, você usou todo esse raciocínio só para você fazer a questão e a gente sair com a sensação de zona de conforto, né? Para a gente sair daqui, porra, fácil o verbo, né? Você sabe que não é. Mas o que eu estou te dizendo não é só para você se sentir confortável, é a verdade. Se você pegar, de novo, todas as questões de site de questões de concurso, de conjugação verbal, mais de 90% das questões estão em cima desses verbos. Não é brincadeira. Beleza? Tranquilo? Então, esses 10 verbos aí são muito importantes. E é interessante que, eu falo muito isso na sala de aula, quando a gente está trabalhando verbo em sala de aula, o aluno vê o assunto como se fosse importante somente para cair na prova. E não é só assim. A gente tem que saber usar a conjugação verbal adequada no momento da fala. E é uma maneira de você estudar, treinar. Né? Eu conto um fato, que foi marcante, porque a gente trabalha muito. E eu estava dando aula no colégio militar, uma terça-feira, louco para acabar a aula, estava muito cansado, quando a coordenação chegou na minha sala e falou, professor, reunião com a equipe de línguas, 18h30. Eu falei, vamos lá, vamos para a reunião. Só com a equipe de língua portuguesa. Por quê? Naquele mesmo dia, mais cedo, um grupo de alunos do primeiro ano resolveu, coisa de aluno do primeiro ano, tirar um professor. Eles não queriam mais um certo professor de uma disciplina X lá como professor deles. E eles foram direto ao diretor. Eles não passaram por coordenação nem nada. Só que o diretor da escola, tá, era um cara muito difícil de lidar. Dono da escola mesmo, né? Ele era o dono da escola. Até com a gente mesmo era complicado. E aí ele estava dando aula, ele era professor de matemática. Quando ele voltou, ele passou por aquele grupo de alunos, e ele olhou para todo mundo, entrou na sala dele e a secretária foi atrás. Palavras da secretária para nós. O que esse povo está fazendo aí? Falei, vieram falar da possibilidade de substituir um professor. Me dê 10 minutos e peça para eles entrarem. 10 minutos se passaram, ela disse, olha, podem entrar. E entrou a turma toda do primeiro ano. Aí o porta-voz perguntou, o que vocês desejam? O porta-voz falou assim, professor, nós viemos aqui, ele pode parar. Nós viemos aqui, verbo vir, passado. Então, vocês já vieram, já foram embora. Fora da minha sala de aula. Não sabem falar português, querem tirar professor meu. E mandou embora. E aí, caiu nas nossas costas que nós devíamos dar aula de conjugação verbal melhor para o primeiro ano. Essa é a vida de professor. É verdade, não é brincadeira não. Pessoal, então é isso. Eu quero que vocês se sintam bem com essa informação que eu passei para vocês. São 10 verbos, mas tem que saber todos, muito bem. Você não tem como não saber, por exemplo, que no imperativo, como é que a gente faz a conjugação do verbo ser? A gente não usa, mas a gente tem que fazer, porque o cara pode cobrar na prova. Uma questão, por exemplo, de uniformidade de tratamento, tiver que usar o verbo ser. Ser tu. Ser inteligente, meu filho. Quem fala assim? Sério. Ser inteligente. Como é que a gente fala? Seja inteligente, não é verdade? Seja inteligente.
Mas está lá, segunda pessoa do singular do verbo ser, imperativo afirmativo. Se tu. E o vós, como é que é? Alguém sabe? Sede. Sede vós, inteligentes. Alguém fala assim? Eu não falo assim. A gente fala como? Sejam, não é isso? Inteligentes. E não sede. Então, galera, essas brincadeiras parecem que são bobeira, caem em prova. Não são bobeira, elas caem em prova. E aí, você tem que saber, não tem jeito. Isso vale para todos os outros verbos, todos os outros. Tranquilo? Então, a gente vai resolver a questão aqui e eu vou pontuando algumas coisas legais. Vamos lá. Questão número 2, letra A. Mais chance de evitar reveses ele terá. Reveses é o plural de revés. Beleza? Não tem nada a ver com verbo. Vamos olhar para o que interessa, que é a parte de verbo, que diz assim: quanto mais se dispor a detalhar as etapas de construção da obra, de novo, mais chance de evitar reveses ele terá, quanto mais se dispor a detalhar as etapas de construção da obra. Dispor. Você consegue deduzir de que verbo ele é derivado? Então, dispor é derivado do verbo por. Para você saber a conjugação do dispor, você tem que saber a conjugação do verbo por. Beleza? Maravilha. Então, observe só, dispor. Mas, Pestana, eu não poderia confundir dispor como um verbo no infinitivo? Por exemplo, para eu dispor, não é isso? Para eu dispor recursos para a obra, precisarei investir bem. Para eu dispor. Dispor não é um verbo no infinitivo? Sim ou não? Sim. Então, por que não está certo? Qual é o problema da letra A? Você consegue perceber? É quanto mais se dispor ou quanto mais se dispuser? Você pode acertar intuitivamente, mas eu não quero que você acerte intuitivamente. Eu quero que você seja especialista nos 10 verbos. Porra, de 11 mil para 10, eu estou pedindo pouco para você. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer você vai puxar uma seta em algum lugar aí, atrás da folha, no caderno. Bota assim, futuro do subjuntivo versus verbo no infinitivo. Porque o cara pode brincar com isso na prova. Ele pode fazer diferença entre o futuro do subjuntivo e o infinitivo. E aí você vai se arrasar se não souber a diferença. Então põe aí, futuro do subjuntivo versus verbo no infinitivo. Como é que eu vou saber que o verbo está no infinitivo ou no futuro do subjuntivo? Olha, eu posso te dar um bizu fácil. O bizu fácil é você substituir pelo verbo fazer. Como é que você faria aqui? Ó? Quanto mais se fizer ou quanto mais se fazer? Vamos lá, lê comigo. Mais chance de evitar revés ele terá, quanto mais se fizer. Ou quanto mais se fazer? Se fizer, não é isso? Percebeu que o verbo fazer, o A saiu e entrou o I? Sim ou não? Beleza. Quando você colocar o verbo fazer e ele virar fizer, você já sabe que essa forma que está sublinhada aqui está no futuro do subjuntivo. Então, qual é o futuro do subjuntivo do verbo por? Quando eu por ou quando eu puser? Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Para algumas pessoas, de repente, isso que a gente acabou de fazer, que é coisa pouca, pode ser difícil. Por quê? Aquele lance que eu falei no início, a formação, você não deu o gás e agora tem que correr atrás. Mas acredito que a maioria aqui sabia isso. Então, note, se você trocar o fazer e virar fizer, obviamente, você já sabe que está no futuro do subjuntivo. Beleza, pessoal? Vamos tentar o verbo poder para ver se ele muda? Vamos lá. Quanto mais chance de evitar revés ele terá, ou melhor, mais chance de evitar revés ele terá, quanto mais se poder ou quanto mais se puder? Percebeu que também ele mudou de forma? Sim ou não? Ó, fazer virou o quê? Fizer. Poder virou o quê? Mudou de forma? Se mudou de forma, é futuro do subjuntivo. Então, vamos pegar o verbo por. De novo, mais chance de evitar revés ele terá, quanto mais se puser ou quanto mais se pôr? Mas rola uma duvidazinha, né? Mas aí você volta para o fazer. Ele vira o quê? Fizer. Volta para o poder. Ele vira o quê? Puder. Se mudou de forma, então está no futuro do subjuntivo. Tranquilo? Então, esse é o bizu. Esse é o bizu.
para você resolver assim, rápido. Mas agora eu vou ensinar para você a diferença um pouco mais didática. Anote aí, por favor. Embaixo do futuro do subjuntivo, você põe assim. Conjunção. Embaixo do futuro do subjuntivo, você põe assim. Conjunção subordinativa. Falando em conjunção, que é meu aluno sabe, né? Eu lancei um aplicativo recentemente chamado Decore as Conjunções. Alguém aqui já baixou o aplicativo? Decore as Conjunções? Beleza. O problema é que não saiu ainda para iOS, é por isso que ninguém levantou a mão, porque todo mundo é rico aqui, né? Todo mundo tem a maçã mordida. Vai sair, calma. Decore as Conjunções é o nome do aplicativo. Eu não consigo falar de conjunção em qualquer aula. Posso falar de fonologia, eu vou arrumar um jeito de falar de conjunção, que é a matéria mais importante que tem. E coesão e coerência vocês viram, não viram? A parte de conjunção? Beleza. Maravilha. Então, embaixo de futuro do subjuntivo você põe assim, conjunção subordinativa. Embaixo de conjunção subordinativa você põe assim, pronome relativo. Pronome relativo. E embaixo de pronome relativo, você vai escrever pronome interrogativo. Então, vamos lá. Futuro do subjuntivo versus verbo no infinitivo. Aí, embaixo de futuro do subjuntivo, o que você vai colocar? Conjunção subordinativa, pronome relativo e pronome interrogativo. Beleza? Tranquilo? Legal. E embaixo de verbo no infinitivo, você vai colocar assim, nenhum dos anteriores. Beleza? Nenhum dos anteriores. Por que eu estou falando isso? Você já deduziu, né? Teste psicotécnico. Bom, eu acho que ele está querendo dizer que só vai rolar o futuro do subjuntivo quando antes vier o quê? Fala comigo. Conjunção subordinativa, pronome relativo e... Agora olha para a letra A, depois da vírgula. Está escrito assim, quanto mais, não está? Sublinha um quanto mais, puxa uma seta e põe assim, conjunção subordinativa proporcional. Pô, Pestana, mas a aula de verbo está falando de conjunção. Eu sei, porra, mas conjunção é vida. É que nem bacon, conjunção, cara, né? Cara, ele vegano agora, levanta e vai embora. Alguém vegano? Desculpa. Coitado. E pior que está gravado, né? Politicamente incorreto, desculpa. Galera, então anote aí. Se vier antes, conjunção subordinativa, pronome relativo, pronome interrogativo, o que vier depois é futuro do subjuntivo. Tá claro isso? Fala comigo, sério, de coração. Quanto mais é uma conjunção subordinativa proporcional. Então, o que vem depois pode estar no infinitivo? Não, tem que estar onde? No futuro do? Beleza? E aí é dispor ou dispuser? Tranquilo? Então, eu dei o bizu. Se você esquecer dessa parte didática bonitinha, você se lembra do bizu. E se você se esquecer do bizu, beleza, você se lembra dessa parte bonitinha e não erra mais na vida. Olha só, não é à toa que o modo subjuntivo também é chamado de modo conjuntivo. Porque para você conjugar verbos no modo subjuntivo, você tem que relatar uma conjunção antes da conjugação verbal. Já percebeu isso, né? Que, se, quando. É isso aí. O presente do subjuntivo é exatamente isso, né? Lá na tia Teteca, dentro de sala de aula, o que ela colocava antes para você conjugar? O que? Não era isso? Que eu ame, que tu ame. Olha o que aí. Esse que é uma conjunção subordinativa. Perfeito. Uma colocação interessante. A gente começa a estudar muito verbo, a gente chega nesses detalhes. Se você tem um verbo com conjugação, de primeira conjugação, terminado em AR, quando você vai conjugá-lo no presente subjuntivo, ele passa a terminar em ER. Fala um verbo que termina em AR. Amar, que eu ame. Cantar, que eu cante. Estudar, que eu estude. Percebeu isso? E quando o verbo for de segunda ou terceira conjugação, ER e IR, quando você conjuga no presente subjuntivo, ele passa a terminar em AR. Terminado em ER, fala aí. Comer, que eu. Correr, que eu. Fazer, que eu. Ler, que eu. E terminado em R. IR, partir. Partir, que eu. Mentir. Sorrir. É sua, mestre. Coisa linda, mestre. Que isso, que arrepiado. Vamos lá, galera. Então, letra A, pode ser o gabarito? Não, deveria ser o quê? Coisa linda. Letra B. Lembro bem do dia em que reavemos os valores que os estelionatários repuseram na conta da empresa. Parece certo, não parece?
você olha assim, não, tá certo. Não tá certo isso? Não? Mas tá bonito, pô. Galera, olha só. Reavemos vem de que verbo? Reaver. E aí eu quero que você puxe uma seta e anote aí. Sobre o verbo reaver. Você vai colocar assim: o verbo reaver é conjugado igual. O verbo reaver é conjugado igual ao verbo haver. O verbo reaver é conjugado igual ao verbo haver. Vírgula. Desde que, na conjugação do verbo haver, tenha a letra V. Desde que na conjugação do verbo haver tenha a letra V. Então, só nas formas em que o V for pronunciado. Isso. Aí você pensa assim, galera, se o verbo reaver só é conjugado, quando o verbo haver tiver a letra V, pensa comigo, o verbo haver está na lista dos 10 verbos, sim ou não? Lembra que eu falei que você tem que saber a conjugação de todos? Beleza. Então você tem que saber a conjugação do verbo haver para saber a conjugação do verbo reaver. Vamos conjugar o verbo haver no presente do indicativo? Vamos. Verbo haver no presente do indicativo. Eu amo, tu ama, isso é fácil. Verbo haver. Eu, ei. Tu, as. Ele, a. Nós, havemos ou emos. Bizarro, né? Português é bizarro. Ele é um verbo abundante. Alguém fala isso, emos? Não, pô, só quando passa aquele maluco com o cabelo assim, né, meio de preto, boladão, não é isso? Só isso. Então, nós havemos, vós haveis, eles hão. Calma aí, tem que ter a letra V, não é isso? A letra V? Então, de novo, eu, ei. Então, a primeira pessoa do verbo reaver existe? Não. Porque na primeira pessoa do verbo haver tem a letra V? Se não tem a letra V, não vai haver a conjugação do verbo reaver. Ué, Pestana, isso tem a ver com aquela parada de verbo defectivo. Não é isso? Quem se lembra disso? Anote aí, o verbo reaver é um verbo defectivo. Ele não tem conjugação completa. E qual vai ser o modelo para você acertar o verbo reaver? Olhar para o verbo haver. Tranquilo? Continuando. Eu, ei, tu, as. Tem o V, não? Ele, a. Tem o V, não? Nós havemos. Tem a letra V? Beleza. Vós haveis. Tem a letra V? Beleza. Eles hão. Tem a letra V? Não. Então pensa. O verbo reaver, no presente do indicativo, só tem duas formas. Quais são? Nós reavemos. Vós reaveis. Mas aqui está no presente. Lê de novo. Olha aí, ó. Lembro bem do dia em que reavemos os valores. Concorda que está se referindo a um fato passado? Então vamos conjugar o verbo haver no pretérito perfeito? Verbo haver no pretérito perfeito. Ninguém usa o verbo haver, né? No pretérito perfeito, é por isso que nego trava. É incrível. A gente usa mais o verbo reaver no pretérito perfeito do que o haver. Aí você trava. Mas vamos lá. Eu ouve. Pois é, né? Eu ouve. Pô, ouve. Não. Eu ouve, tu ouveste, ele ouve. Nós ouvemos, vós ouvestes, eles ouveram. Todos eles têm a letra V, sim ou não? Então, o verbo reaver é a mesma coisa. Eu reouve. Tu reouveste. Ele reouve. Nós reouvemos. Vós reouvestes. Eles reouveram. Beleza? Para saber o verbo reaver, tem que saber qual verbo, galera. O verbo haver. Desde que tenha a letra V. Então, vem comigo. Lembro bem do dia em que reavemos. Só que aqui está se referindo ao passado, não está? Então, deveria ser como? Lembro bem do dia... Ou melhor, lembro-me... Ainda tem a questão da regência, né? Lembro-me bem do dia... Mas vamos olhar só para o verbo. Esquece a regência. Conjugação. Não é isso? Lembro bem do dia em que reouvemos. Beleza? Lembro bem do dia em que reouvemos os valores que os estelionatários repuseram. Olha aí, ó. Repuseram.
vem do verbo repor, que vem do verbo pôr. Olha aí, mais um derivado do verbo pôr. Vamos olhar um pouquinho antes do verbo repor, o que que tem? Olha aí, ó, os valores que... Esse que é o que mesmo? Ele está retomando os valores? Então ele é um pronome relativo. Lembra que eu falei que quando vem um pronome relativo, o verbo fica no futuro do subjuntivo? Então tá certo aqui, repuseram? Sim ou não? Sim. O problema está no verbo reaver. Então a letra B não é o gabarito. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? De verdade? Beleza. Não? O quê? Qual é a dúvida? Ah, tá, sacanagem, né? Ah, não, o verbo haver... pois é, tem que saber a conjugação dele, senão game over. Fala tu. Aham. Então, foi o que eu comentei, a questão de regência verbal. Deveria ser lembro-me bem do dia. Quem se lembra de, não é isso? Beleza. Vamos lá, galera. Letra C. Acabou freando o carro de repente, porque as moças que exibiam os abaixo-assinados atrapalharam a sua visão. Vamos olhar logo para o abaixo-assinado para eu poder justificar. Não tem a ver com verbo, mas é só para justificar. Abaixo-assinado. Abaixo é advérbio. Assinado é adjetivo. Como é que a gente pluraliza um substantivo composto? Formado por advérbio mais adjetivo. Advérbio varia, galera? Não, então abaixo continua abaixo. Assinado é adjetivo. Adjetivo varia, sim ou não? Então abaixo, assinado. Beleza, vamos voltar para o freando. Essa forma está certo? Freando. Olha aí, ó, o verbo frear é terminado em quê? É terminado em ear, sim ou não? Frear. Tudo bem? Beleza. Vamos conjugar o verbo frear. É a mesma coisa que pentear, recear, ou seja, qualquer verbo terminado em ear. Vamos lá, frear. Eu freio. Opa, tem o i aí depois do e, não tem? Ó, fica com isso na cabeça. Tu freias. E tem o i de novo depois do e, não tem? Sim ou não? Ele freia. De novo, tem o i depois do e, não tem? Beleza. Agora, nós freamos, não tem o i. Calma. Vós freais. E não tem o i depois do e. Sim ou não? Beleza. Aí volta. Eles freiam. E o i volta, não é isso? Então, não sei se você percebeu. Na primeira pessoa do singular, na segunda pessoa do singular, na terceira pessoa do singular, tem o i depois da letra e. Sim ou não? Beleza. E na primeira pessoa do plural tem o i? Não. E na segunda pessoa do plural tem o i? Não. E na terceira pessoa do plural o i volta? Volta. Então eu quero que você anote o seguinte. No presente do indicativo e no presente do subjuntivo, com implicações no imperativo também, o que vai acontecer? Você tem que anotar isso é muito importante. A letra I, você pode colocar como você quiser aí, na tua redação. A letra I não aparece na primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural. No presente do indicativo e no presente do subjuntivo também. Vamos ver o presente do subjuntivo? Vamos lá, que eu frear. Vamos lá, que eu freie. Tem o i depois do e, não tem? Que tu freies. Tem o i depois do e, não tem? Que ele freie. Tem o i depois do e, não tem? Agora, que nós freemos. Freemos. Eu espero que nós freemos na hora exata. Freemos. Cuidado. Não tem o i. Lembra? Tá aí, ó. Verbos terminados em EA, presente do indicativo e presente do subjuntivo. O i não aparece na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Na primeira do plural e na segunda do plural. Então, vamos lá. Vós, que vós freieis ou que vós freeis. Segunda opção, não é isso? Agora, que eles freiem, aí volta o i. Tudo bem? Porra, é um saco isso, né? Mas vai cair na tua prova, não vai? Como caiu aqui na FCC? Pois é. Agora, não acabou, não. Eu falei o quê? Presente do indicativo e subjuntivo? Só que freando não está no presente do indicativo nem no subjuntivo, Pestana. Está no... Vai, terminado em NDO. Amar, amando. Beber, bebendo. Partir. Esse verbo terminado em NDO, qual é o nome que a gente dá?
Gerúndio. Então, freando está no gerúndio, não está? No gerúndio tem o I? Não. Então, anota, no gerúndio também não tem o I. Beleza? No gerúndio esse I não aparece. Tudo bem, galera? Beleza. Agora, não acabou a brincadeira, não. Já que a gente está falando do verbo terminado em EAR, vamos falar do verbo terminado em IAR. Lembra que eu falei que eles correm por fora? Na lista de 10 verbos? Então, verbo terminado em IAR. I-A-R. Exemplo, negociar. Vamos conjugar aqui rapidinho? Vamos lá. Eu amo, tu amas, ele ama. Pá, nesse ritmo. Eu negocio. Alguma dúvida? Tranquilo. Tu negou, ele, nós, vós, eles. Tranquilo, né? Sabe por quê? Porque ele é um verbo regular. Não muda nada nele. Nada. Tranquilo. Então, Pestana, por que você está falando do verbo terminado em iar se ele não tem nada demais? Tem sim. Anote aí. Conhece o Mário, galera? Vocês conhecem? Agora. Vai conhecer agora. Mário. Anote aí. Mediar. Ansiar. Minha letra é horrível, né, cara? Remediar. Puta merda. Incendiar. Barra. Intermediar. E odiar. Vamos lá, de coração. Se alguém chega para você e diz assim... Você conhece o Mário? Você diz, conheço. Exatamente. Toda vez que você quer implicar com alguém, a pessoa chega e diz, vem cá, você conhece o Mário? Não, então vai estudar. É verdade. Porra. Agora dá para tu dar uma zoada. Mas, sem brincadeira, falando sério, se alguém chega para você e diz assim, o juiz media a sessão só pela manhã. O juiz intermedia a sessão só pela manhã. Você acha estranho? O advogado sempre intermedia as situações. Certo ou errado? Mas você sabe que é errado porque, de repente, você já estudou. Mas para quem ainda não sabe, pode achar de boa, normal. Mas não. E eu vou te explicar o seguinte. Eu não vou falar de todos, basta eu falar de um, que é o verbo odiar. A gente não usa na fala do dia a dia mediar. Ansiar não é tão frequente, remediar não é tão frequente, incendiar, talvez, intermediar não é tão frequente, mas o verbo odiar a gente fala direto, né? Caraca, eu odeio português. Não é isso? Ainda mais depois desses detalhes todos. Odeio. Eu odeio. Tu odeias ele? Nós. Por que não é odiamos? Porque não é, pô. Porque Deus não quis. É Aceita assim, que dói pô. menos. Não é isso? Nós odiamos. Vós eles Percebeu que entra um antes do i? Sim ou não? A conjugação do verbo odiar vale para todos os outros. Igual, idêntico. Então, mediar, Não, deixa que eu medio fica melhor, não fica? Não, deixa que eu medio essa parada. Não, deixa que eu medeio. Caraca, muito estranho, né, cara? Mediar, ansiar, eu anseio. Tudo bem. Agora, remediar. Remedeio. Intermediar, eu intermedeio. Incendeio. Ou seja, igual o verbo odiar. Tudo bem, galera? Igual, conjugação igual. Então, por favor, quando alguém perguntar para você, você conhece o Mário? Aí você fala, claro que eu conheço. Se cair na minha prova, eu não vou errar. É aquelas conversas de corredor, até na faculdade. Olha, eu sou assim, quando eu amo, mas quando eu odio, eu odio. É o Tiririca, né? Tiririca fala essa porra. Vamos lá. Então, a letra C, tá certo ou errada? A letra C, certo ou errada? Deveria ser freando, porque no gerúndio também não tem esse i. Então, eu falei dos verbos terminados em ear e iar, não falei? Legal. Falei da diferença entre o futuro do subjuntivo e infinitivo, não falei? Maravilha. Falei os 10 verbos, falei os 4 que mais caem, cuidado com os derivados, mas não acabou. Letra D. Se os indiciados entreverem, na boa, eu que vivo disso, não uso o futuro do subjuntivo do verbo ver de acordo com a norma padrão. Eu não uso, eu não consigo. Eu acho artificial. Eu estou morando em Portugal há 2 anos.
Lá, eles usam essa norma padrão que a gente chama aqui na fala do dia a dia. É sinistro. Ênclise, mesóclise, o verbo vir no futuro do subjuntivo, lindo. É normal, é natural. O problema da nossa gramática normativa é que é uma cópia daquele português antigo. Ainda não foi feita uma gramática normativa do nosso português, o português brasileiro. Seria muito mais fácil no dia da prova, não seria? Tanto que os maiores estudos de língua portuguesa são feitos por brasileiros. A quantidade de gramáticas e gramáticos brasileiros é enorme. Lá eles não têm tanto. Por quê? Porque é natural essa norma padrão para eles na fala. Para a gente é bizarro. Olha só, como é que a gente fala o verbo ver? Olha só, galera, depois que eu ver o filme, a gente comenta, né? Depois que eu ver o filme, a gente comenta. Não, depois que eu vir o filme. Sério, eu quero que você anote o futuro do subjuntivo do verbo ver. Eu faço questão disso. Então, vamos lá. Pode aparecer o que antes do futuro do subjuntivo? Conjunção. Vai. Está lá na tua listinha. Conjunção subordinativa e depois? Pronome relativo ou? Beleza. Então, vindo antes isso, olha o verbo ver no futuro do subjuntivo. Vamos lá. Verbo ver no futuro do subjuntivo. Eu vou colocar o quando, que é o que a gente aprende lá na TTTH, não é isso? Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Esse é o verbo ver no futuro do subjuntivo, que a gente não usa na fala do dia a dia, a gente não usa na escrita do dia a dia, a gente não ouve as pessoas falando, não é isso? A gente não lê, ou melhor, talvez leia mais, mas é muito... Voltar aqui, por gentileza, isso, para a galera anotar. Vir, vires, vir, virmos, virdes, virem. Esse é o verbo ver. Agora, pensa comigo, de coração. O cara pode brincar na prova com esse vir para você confundir com o verbo vir. Mas como é o verbo vir no futuro do subjuntivo? Quando eu... Olha, o verbo vir. Como é que é? Quando eu vier. Quando tu vieres. Quando ele vier. Quando nós viermos. Quando vós vierdes. Quando eles vierem. Cuidado com o vir. O cara vai chamar o verbo vir de, sei lá, infinitivo do verbo vir, mas de repente ele não é o infinitivo do verbo vir. Ele é o quê? É o verbo ver no futuro do subjuntivo. Beleza? Então, cuidado com esses verbos. Então, vamos ver. Se esse se aí é uma conjunção subordinativa condicional, sim ou não? Então, conjunção antes, futuro do subjuntivo depois, sim ou não? Então, se os indiciados entre virem, beleza? Então, entrevirem, do verbo ver, porque entrever é do verbo ver. Então, quando eu vir, quando tu vires, se eu vir, se tu vires, se eles virem. Então, se eles entrevirem. Tudo bem, pessoal? Beleza? Se os indiciados entrevirem. A menor possibilidade de saírem ilesos, interporão, a gente vai até umas 8 horas da noite. Interporão os mais imaginativos recursos. Bom, interporão está certo, é o futuro do indicativo do verbo interpor, que é derivado do verbo pôr. Bom, se todas estão erradas, qual é o gabarito? Letra E. É justo que ele me odeie. Olha aí, coloca o verbo odiar no lugar. É justo que ele o odeie. Pronto. E previna, o verbo prevenir, está tudo certo. Número 2, letra E. Valeu, galera. Na próxima questão, número 4, que eu vou corrigir, vai ser mais rápido, tá? Eu também vou correr um pouquinho nessa terceira. Beleza. Aí, por causa disso, tem gente que está cansada já. Exatamente. Estava dizendo assim, tira o pestão. Vamos lá. Terceira questão. Uma tendência que já coroava as edições anteriores do prêmio. Ele sublinhou o verbo coroar, a forma verbal coroava, e diz assim: o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo de que se encontra acima está sublinhado em... Bom, gente, coroava. Está aí, isso é até uma dica interessante para vocês. A forma verbal do modo indicativo que mais cai em concurso público é essa, o pretérito perfeito do indicativo. Imperfeito.
Perdão, desculpa. Imperfeito indicativo. Obrigado. Então, vai uma dica para vocês. Anotem, por favor. Coloque aí uma dica bem legal que vai ajudar vocês na hora da prova. Verbos terminados em AR, primeira conjugação, não é verdade? Como é que a gente forma o pretérito imperfeito do indicativo dos verbos de primeira conjugação AR? Termina em VA. Coloca aí. VA. Quer que eu vá? Não? Pode ser. Tudo bem? Você coloca. Segunda conjugação, verbos terminados em ER, não é isso aí? Coloca aí. A desinência é IA. Terceira conjugação, qual é a terminação? IR. Coloca aí a desinência, IA. Tudo bem? Agora embaixo coloque os seguintes verbos. Coloca aí, por, ter, vir. Os verbos por, ter e vir. Formação do pretérito imperfeito. NH, INH. Coloca aí. NH. E por último, o verbo ser, que é um verbo intenso, né? Que tem uma forma singular, era. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos. Isso. Então, está aqui, tá? No modo indicativo, o tempo verbal que mais cai em prova, a FCC se amarra de montão, ok? Então, você não vai poder perder essa questão. Volta para a questão aí, por favor, agora. Olha lá. Ele diz assim, o verbo flexionado nos mesmos tempos e modo em que se encontra acima estão sublinhados em, é o verbo, olha lá, forma verbal, coroava. Coroava é o verbo coroar, não é verdade? Coroar, AR. Como é que eu formo o pretérito imperfeito indicativo de coroar, terminação AR? VA. Não é isso aí? Acabaram de anotar. Primeira conjugação. Primeira conjugação, coroava, não é isso aí? Então, você acabou de detectar que coroava está no pretérito imperfeito indicativo. Eu vou olhar para as opções agora e perceber em qual delas se repete esse mesmo tempo verbal. Então, observa aí, ó. Letra A. Ele contempla os títulos com mais chances. Cadê o verbo? É o verbo contemplar. Contempla. Observa. Tem alguma dessas desinências aqui apresentadas? Não. Então, ele não é o pretérito imperfeito indicativo. Contempla é o quê, gente? Presente no indicativo. Tudo bem? Legalzinho? Letra B. Olha para ela. O novo prêmio atenderia ao mercado. Cadê a forma verbal? Atenderia. Tem alguma determinação das desinências apresentadas? Atenderia vem de atender. Qual é a terminação do pretérito imperfeito? Ia. Está igual? Está igual? Não, aí é iria a desinência, não é verdade? Então tem aí o futuro do pretérito. Acompanhou? O pretérito imperfeito seria atendia, né? Exatamente. E não atenderia. Perfeito. E o cara trabalha com o verbo querer. Queria e quereria. Quereria, futuro do pretérito. Queria, pretérito imperfeito. Cuidado com o verbo querer. Ou, letra C, ou o que o contraria. É o verbo? Está na forma? Não, não é essa também. Letra? O leitor elegerá títulos apenas entre os finalistas. Cadê a forma verbal? Está dentro de alguma desinência apresentada para vocês aqui? Fora. Então vamos lá. Olha que interessante. Olha a letra E. Por meio do qual definia uma suposta obra de arte. Cadê o verbo? Definir. Terceira conjugação. Não é verdade? Olha a forma verbal. Definia. Usou a desinência apresentada para vocês? Então a forma correta é a letra? Ficou claro? Bem objetivo por causa do nosso tempo. É sua, meu parceiro. Vamos nessa. Pessoal, uma questãozinha da FAURGS, para a gente ficar em casa, não é isso? É uma banca que, de vez em quando, cria umas questões estranhas, né? Só eu tenho essa impressão ou não? Os outros professores também comentam isso? Eu, pesquisando a FAURGS, eu não conhecia, né? Ela tem umas questões bem peculiares. Eu trouxe esta questão de verbo porque eu encontrei 3 questões sobre isso e, eu tenho que falar sobre isso. Então, vamos lá. Em relação às formas verbais, tem. Se esta pergunta é possível, a contrária também tem validade. E mantém. Por meio delas é que mantém sua existência. Considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Número 1. Ambas as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, modo, número e pessoa.
Então, tempo. Linha do tempo. O que vem antes do presente? Passado. Passado, presente, futuro. E aí você sabe, porque estuda verbo, que tem o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, não é isso? Tem o futuro do presente, futuro do pretérito. E aí, esse é o modo indicativo, lembra? Modo indicativo é o modo que exprime o quê? Certeza, fato. Eu estou aqui. Isso é um fato, sim ou não? Então o verbo está no modo indicativo. O subjuntivo já indica o quê? Hipótese, dúvida, possibilidade. O imperativo indica o quê? Ordem, conselho, sugestão, pedido, beleza? Maravilha. Quando a gente fala em número e pessoa, o que é isso? Número é singular ou plural. Pessoa. Primeira pessoa, que é a pessoa que fala. Segunda pessoa, a pessoa que ouve, né, que recebe a mensagem. E a terceira pessoa é a pessoa sobre o qual se fala, o assunto, não é isso? Legal. Então vamos lá. Ele quer saber de você se o tem está flexionado ao mesmo tempo, modo, número, pessoa. O cara que não sabe o que é tempo, modo, número, pessoa, ele vai olhar para o tem e mantém e vai ver, pô, isso é diferente. E não mantém, até tem um acento. Né? Aí o cara pensa, não, é diferente, não está errado. Não é isso, galera. Vamos lá. Tempo. O verbo ter está no presente do indicativo, sim ou não? Eu tenho, tu tens, ele. Então, se esta pergunta é possível, a contrária também tem. Ela tem validade. Então, tem está no presente do indicativo, sim ou não? Beleza. Vamos pegar o verbo manter. O verbo manter é derivado de que verbo? Do verbo ter. Então, vamos lá. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Então, olha aí, ó. Por meio delas é que mantém sua existência. Então, está no presente do indicativo, sim ou não? Beleza. Então, tempo e modo já foi. Presente do indicativo. Beleza? Todo mundo sabe isso. Número, está no singular ou plural? Qual é o plural do verbo ter? No presente do indicativo, o que tem ali para marcar a diferença entre singular e plural? Quem lembra? Vai. É o quê? O acento circunflexo. Lembra disso? Então, vamos lá. Ele tem, eles têm. Não é isso? Ele mantém com acento agudo, porque é oxítona terminada em EM. Agora, eles com acento para indicar o quê? O singular ou o plural? Beleza? É o acento diferencial, né? Show de bola. Então está no mesmo número, ou seja, está no singular, tem e mantém, sim ou não? Pessoa, está na primeira, segunda ou terceira? Terceira pessoa, então número 1, está certo ou errado? Perfeito. Número 2, a forma verbal tem está sendo empregada no texto como verbo auxiliar, enquanto a forma verbal mantém está sendo empregada como verbo pleno. É esse lance aí do tal do verbo pleno. O que é o verbo pleno? Verbo pleno é o que não é um verbo auxiliar. Isso é para você que vai fazer a prova, tá? Porque é muito mais do que isso. O verbo pleno é aquele que não é um verbo auxiliar. Então, para você saber o verbo pleno, você tem que saber o que é um verbo auxiliar. Quando é que o verbo ter é um verbo auxiliar? O verbo ter é um verbo auxiliar em duas situações. Olha aí. Ele tem de ou que, tanto faz, ele tem de estudar. Quando você tiver o verbo ter, note aí, verbo ter, mais o de ou que, mais o infinitivo, o verbo ter é um verbo auxiliar, beleza? Isso aqui então é uma locução verbal, Pestana? Tem que estudar? É, uma locução verbal. Receita de bolo, galera. E outra situação, quando o verbo ter vier seguido de particípio, quer ver? Ó? Ele tem estudado. Estudado é o verbo no particípio, sim ou não, pessoal? Particípio, não é isso? Amado, bebido, partido, estudado, cantado, terminado em ado ou ido, basicamente. Então, olha aí, ó. Isso aqui é uma locução verbal? Ele tem estudado, sim ou não? Maravilha. O verbo ter aqui, portanto, é um verbo auxiliar. Beleza? Então, nesses dois casos, o verbo ter é um verbo pleno ou auxiliar? Lembrando que o pleno é o que não é auxiliar. Então, se é auxiliar nesses dois casos, será que se encaixa aqui? Vamos ver. Se esta pergunta é possível, a contrária também tem validade. Tem alguma locução verbal aqui? Não. Tem o verbo ter, transitivo direto, e ele exige um objeto direto, não é isso? Tem o quê? Validade. Esse é um verbo pleno. O verbo pleno é um verbo que tem o seu sentido pleno, que tem o seu sentido completo. Ele não é usado como auxiliar, ele não é usado como uma muleta.
Porque o verbo auxiliar é isso, é uma muleta para você construir uma locução verbal. Então o verbo pleno é aquele que tem, não só conjugação, é aquele que tem transitividade. Quem tem alguma coisa. Esse é o verbo pleno. É um verbo que tem o seu significado completo, que é conjugado, que tem a sua transitividade, portanto, é um verbo pleno. Certo ou errado? Vai errar se cair verbo pleno na tua prova? Não tem mais como errar, não é isso? Exceto se a banca, obviamente, trabalhar erradamente o que é verbo pleno. Então, número 2, está certo ou errada, pessoal? Errada porque está dizendo que o verbo ter é um verbo, quando na verdade ele é um verbo pleno. Muito bem. Número 3, as formas verbais tem e mantém apresentam no texto comportamento idêntico quanto à predicação. Quando a gente fala em predicação verbal, a gente se lembra automaticamente daquela parte de verbos intransitivos, não é isso? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Relembrou? Beleza? Ele está dizendo que o comportamento é idêntico. Logo, se o verbo ter é transitivo direto, o verbo manter, para a número 3 estar certa, tem que ser o quê? Transitivo direto, não é isso? Então vamos ver, vamos lá. A contrária também tem validade. A contrária, sujeito? Sim ou não? Vamos lá, a contrária tem validade. A contrária é o sujeito? Sim. Sim. Tem. É um verbo transitivo direto? Sim ou não? Validade é objeto direto? Sim ou não? Sim. Maravilha. Agora, para fechar, por meio delas é que mantém sua existência. Tudo bem, isso aqui foi retirado de um contexto. O sujeito está oculto aqui. Por meio delas é que ele ou ela mantém sua existência. Quem mantém, mantém? Alguma coisa, algo ou alguém. Mantém o quê? Sua existência. É um verbo transitivo direto? É. Então o comportamento é idêntico, sim ou não? Sim. Gabarito? Letra C. Beleza? Tranquilo?